Rapaziada, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre o sistema cardiovascular. Vamos falar aí um pouco sobre como funciona o coração, as veias, artérias, os capilares, como é o funcionamento aí do sistema que faz com que os nossos órgãos recebam todos os nutrientes, o oxigênio necessário para quebrar a molécula de glicose para fazer o nosso ATP que nos mantém vivo, né? Bom, hoje eu quero começar aqui que vocês pensem no coração, né? O coração aí que é o centro do sistema cardiovascular. Bom, o coração, quero que vocês pensem como se ele fosse uma espécie de caixa. Eu acho melhor, na verdade, uma espécie de hexágono aqui, ó. A gente tem um hexágono, correto? Esse hexágono vai estar dividido em dois. E desse hexágono vão passar quatro tubos. Quatro tubos, que vocês já vão entender quais são esses tubos. Esse é o nosso coração, né? Bom, é que o nosso coração ele é dividido em duas partes. Como tá virado, como é um desenho que a gente está desenhando, a gente vai ver ele de uma forma espelhada, ou seja, aqui vai ser o nosso lado esquerdo. Opa, nosso lado esquerdo, oh meu Deus, esquerdo. Aqui o nosso lado direito. Então tenham isso em mente. Bom, agora esse coração, o que é o coração? Coração. Coração. Eu quero que vocês tenham em mente que o coração é uma bomba. O que uma bomba faz? Bombeia. E a função do coração é bombear o sangue para todo o corpo. Então aí, essa é a função central do coração. O coração funciona como uma bomba que vai bombear todo o sangue para o nosso corpo, levando para os nossos órgãos, músculos, etc. Aqui agora deixa eu apagar porque eu vou fazer uma ilustração do funcionamento aí do nosso coração. Basicamente, ele tem esses quatro tubos principais. E agora eu quero que você veja um pouco da nomenclatura dessa parte central aqui. Essa parte superior, vou separar aqui em quatro partes. Essas duas partes superiores a gente vai chamar de átrio. E essas duas partes inferiores a gente vai chamar de ventrículos. Ventrículo. Então, esse é o nome dessas áreas: o átrio e o ventrículo. Agora, o coração, ele bombeia dois tipos de sangue, basicamente. Ele é separado em duas áreas, e essas duas áreas, cada área vai bombear um tipo de sangue. Existe o sangue venoso e o sangue arterial. Bom, o sangue venoso é o sangue sem oxigênio. Sem oxigênio não. Carente de O2, oxigênio. Rico em CO2, o gás carbônico, né? E no nosso sangue arterial, ele é rico em oxigênio. Também nutrientes aí. E nutrientes. Bom, dado essa explicação do que é o sangue venoso, o sangue arterial, agora a gente vai entender um pouco sobre como é o funcionamento desse coração aí para com esses tipos sanguíneos, correto? Aqui a gente vai ver essa
parte que a gente vai chamar de artéria. Isso daqui é uma artéria. Bom, a artéria. O que é uma artéria? É um tubo robusto que leva muito sangue aos órgãos do corpo. Desculpa aí que eu tô um pouco gripado, mas a gente grava assim mesmo, né? Então, a artéria é um tubo robusto que leva muito sangue aos órgãos do corpo. Basicamente, todo o sangue arterial é levado pelas artérias. Mas lembre-se, essa não é a definição do sangue arterial. O sangue arterial é o sangue rico em oxigênio. Já caiu questões dessas no Enem perguntando o que era o sangue arterial e a resposta era um sangue rico em oxigênio. Agora, a gente tem as veias. As veias já são estruturas, tubos, né, também. Tubos mais maleáveis, responsáveis por trazer o sangue de volta ao coração. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo sangue que vai sair do coração é através de ventrículos. E todo sangue que vai entrar vai ser através de veias. Ou seja, as veias são responsáveis por fazer com que o sangue que foi aos nossos órgãos, esse sangue arterial, ele vai para os nossos órgãos. Ao chegar nos nossos órgãos, vai receber ali os nutrientes e se tornará no sangue venoso que chegará de volta no nosso coração através de veias. Mas também existe aí veias que vão carregar sim o sangue arterial, tá bom? Então, aqui agora eu vou mostrar o real funcionamento do coração, porque aqui eu acho que vocês já têm sim boas nomenclaturas suficientes para entender o funcionamento do coração. Bom, basicamente aqui a gente vai ter o nosso lindíssimo coração, né? Não tá tão lindo assim nesse desenho. Nosso coração. Vou trazer esse coração mais para baixo aqui, né? Pronto. Aqui, nessas partes superiores, você já sabe que a gente tem o átrio e a parte inferior, os ventrículos. Opa! Na parte inferior, a gente vai ter os nossos ventrículos. Deixa eu fazer aqui de volta. Pronto. Essa artéria aqui de baixo, ela é a artéria mais importante do nosso corpo e vocês vão chamar de artéria aorta. Muito importante esse nome. Ela é a artéria responsável por distribuir o nosso sangue. A artéria principal, se ela romper, já era. Você morre, é morte certa. Basicamente, ela vai trazer esse sangue aqui, que vai estar no nosso coração, o sangue arterial, e irá distribuir pelo nosso corpo. Ele irá se dividir em várias outras artérias. Meu Deus do céu, não sei onde encaixa esse coração aqui. Pronto, apagar esse sistema cardiovascular aqui. Pronto. Agora esse sangue arterial aqui vai chegar, por exemplo, ao nosso fígado. Deixa eu botar uma cor massa aqui. O nosso fígado.
e ele irá chegar aqui, correto? Aqui irá criar capilares. O que são capilares? Bom, os capilares são pequenos tubos que entregam diretamente o sangue. Não, melhor. Entregam e lembra que eles também retiram, que vão levar para as veias, sangue dos órgãos. Pronto. Isso é o capilar. Os capilares, eles são os responsáveis por isso. Aqui agora, então voltando ao nosso assunto, a gente vai ter aqui um sangue venoso que vai passar por aqui. O sangue venoso é sempre muito representado com aquele sangue vermelho, limpo, sangue claro, bem vermelho mesmo, chegando aqui no nosso fígado. Nesse fígado será distribuído o oxigênio, os nutrientes, e ele irá voltar para uma veia. Opa, deixa eu botar a cor vermelha aqui. Irá voltar para uma veia, correto? Que também aqui, né, se transformará em capilares, ok? Então aqui, essa veia. Agora o sangue venoso é geralmente com um vermelho mais escuro, representado. Esse vermelho aqui com ar de impurezas, né? CO2. Então, pintar aqui com CO2, o sangue venoso. Tá. Então vocês estão entendendo que chega aquele sangue arterial, vai entrar no nosso órgão, que vai dar o oxigênio, os nutrientes necessários. Isso tudo vem através de uma artéria, correto? Essa artéria vai fazer isso e voltará ao coração por meio de uma veia. Essa veia que foi responsável por retirar esse sangue, ela é conhecida como veia cava. Tenha esse nome em mente, veia cava, um nome muito importante para a nomenclatura. Bom, uma coisa que vocês devem ter curiosidade é porque, né, basicamente esse sangue aqui, ele não vai voltar. Aqui a gente vai ter válvulas, correto? Essas válvulas são responsáveis por fazer com que esse sangue não volte. No nosso lado direito, essa válvula é conhecida como tricúspide. No nosso lado esquerdo, essa válvula é conhecida como dicúspide. Só que eu vejo ela sendo mais chamada de válvula mitral. Okay? Então, estão aí responsáveis que esse sangue aqui, na hora de bombeado, ele não volte para cima, porque essas válvulas vão se fechar, correto? Então tem esses nomes aí: válvula tricúspide, válvula da direita, válvula de cúspide ou mitral, válvula da esquerda. Então deixa eu apagar aqui para ficar melhor a nossa ilustração. Então esse sangue, né, ele vai entrar aqui, por exemplo, esse sangue venoso, ele entra aqui e depois ele é bombeado e vai sair através dessa artéria pulmonar. Como assim artéria pulmonar? Pois é, essa artéria, vou desenhar aqui o pulmão. Aqui o pulmão, tá? Pulmãozinho aqui. Parece um óculos, né? Essa artéria vai levar esse sangue venoso para o pulmão.
E aqui, depois disso, esse sangue venoso vai virar como arterial através de uma veia. Adivinha? Veia pulmonar. Então pronto, então esse sangue venoso que entrou aqui, ele foi bombeado e agora ele vai retornar como sangue. Não, ele vai voltar, vai lá pro pulmão, né, correto? Continuando como sangue venoso, vai sofrer um processo que vocês têm que saber o nome, hematose, processo de trocas gasosas, e voltará para o nosso coração como sangue arterial, cheio de oxigênio, voltando aqui para o nosso coração. Quando ele volta para o nosso coração, esse processo vai se reiniciar, correto? Ele vai ser distribuído, vai voltar pela veia cava, vai bombear, a artéria pulmonar vai levar para o pulmão, que depois ele irá voltar aí pela nossa veia pulmonar, que vai voltar a ser distribuída pela artéria aorta, né? Então, é o que vocês têm que ter em mente. Aqui agora a gente vai ter uma representação do nosso coração, como realmente é. Na verdade, não é uma formação de a veia aorta saindo daqui, não, veia aorta não, perdão, a artéria aorta saindo por aqui, a artéria pulmonar, depois aqui a veia pulmonar e aqui a nossa veia cava. Não, na verdade não é assim. O coração é assim, ó. A gente tem aqui um quadrado que fica melhor. Ele está dividido em duas áreas. E aqui a gente tem a artéria aorta, veia pulmonar, veia cava, artéria pulmonar. É basicamente dividido dessa forma. Então esses tubos saem pela parte superior do coração. Aqui, essa parte aqui que vira do coração, ela também tem um nome. Essa parte superior é chamada de septo atrial. Essa parte inferior é chamada de septo intraventricular. Agora eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, uma foto aqui, né, do coração. Aqui, como vocês podem ver, tem a veia cava, que vai trazer o quê? Vai trazer o nosso sangue venoso, ou seja, tem um sangue venoso que vai ser trazido pela essa veia cava. Essa veia cava, vocês estão vendo? Vai chegar esse sangue venoso aqui, ele vai passar pela nossa válvula tricúspide e entrará no nosso ventrículo. Esse ventrículo novamente vai sofrer uma bombeação, e aqui tem mais duas válvulas que é bem específico mesmo, que é a válvula pulmonar. Só lembrar que essa vai entrar na nossa linda veia pulmonar. Opa, peraí. Ah não, tá certo. Foi mal, desculpa. Pela nossa artéria pulmonar, confundi aqui quem era veia, quem era artéria, mas vamos lá. A artéria pulmonar, né, vai entrar então aqui, só vocês lembrarem que vai entrar pela artéria pulmonar que vai direto ao pulmão. Aqui do outro lado a gente tem a válvula aórtica, que vai ser aquela válvula que vai deixar o sangue entrar para a veia, para nossa artéria
aorta, correto? Bom, aqui é a nossa válvula mitral. Vamos continuar vendo melhor que essa imagem. Bom, aquele sangue que tá lá no nosso pulmão, deixa eu desenhar aqui, deixa eu trazer essa imagem, já sei. Trazer essa imagem para mais para baixo aqui. Aqui. Oh, meu Deus. Dá uma apagada aqui, né? Pra gente ver com mais clareza como é o funcionamento. Que a gente tem um pulmão, correto? E esse pulmão, essa artéria pulmonar aqui, tá vendo? Ela vai se estender aqui, trazendo o sangue venoso que sairá pelo outro lado. Cadê a nossa veia pulmonar? Vocês estão vendo aqui a veia pulmonar. Essa veia pulmonar que vai sair pelo outro lado aqui, correto? Que vai trazer o sangue arterial. Isso tudo, lembrando, é chamado de hematose. Hematose. Bom, aqui eu acho que deu para vocês já terem uma ótima compreensão de como é o funcionamento aí do coração. Nos aprofundando mais, o coração ele tem 3 tecidos. Um tecido mais na superfície, um tecido, esse tecido aqui do meio, e um tecido que tem contato mesmo com o sangue, tá bom? Então vamos lá. Primeiro tecido, pericárdio. Pericárdio. O pericárdio é o nosso tecido externo. É o tecido aí que vai estar lá. Esse menorzinho aqui, ele é chamado de pericárdio. O mais importante mesmo é o miocárdio. Miocárdio. O miocárdio, ele é o do meio, correto? E ele é responsável pela contração e relaxamento do coração. O tecido que fica com o contato com o nosso coração, ele é chamado de endocárdio. Endocárdio é o que tem contato com o nosso coração, que contato com o sangue, o interno. Bom, basicamente, agora falta vocês saberem o nome de contração e do relaxamento do nosso coração, correto? O da contração é chamado de sístole. Opa, peraí. Sístole. E o do relaxamento, diástole. Sístole, contração, diástole, relaxamento. Tem algumas ideias que eu quero que vocês tenham em mente, que vai ajudar bastante vocês nas suas questões, quando vocês forem fazer aí as provas e tudo, que é o conceito de perfusão. Perfusão. O que é perfusão? Perfusão é a quantidade
de sangue que entra no, no, no campo de análise, né? No campo de análise. Por exemplo, aqui a gente tem uma artéria que está entregando sangue ao nosso órgão aqui, correto? Se a quantidade de sangue está boa, você fala que está tendo uma perfusão. Pô, caso tenha pouco sangue, tem aí algo que não está deixando passar sangue, correto? Aí a perfusão é uma perfusão ruim, está tendo uma baixa perfusão sanguínea, correto? Outro conceito muito importante é o de hipóxia, que é você estar recebendo pouco oxigênio. Por exemplo, vamos analisar um traumatismo craniano. O traumatismo craniano, aqui a gente tem a nossa cabeça de anime, correto? E a pessoa recebeu uma linda, triste pancada aqui, né? Que de lindo não tem nada. E tá saindo muito sangue, muito sangue. O que acontece? Vai ocorrer uma inflamação. Essa inflamação vai fazer com que ocorra um inchaço e também vai ficar vermelho, correto? Vermelho, irritado, que é praticamente a mesma coisa, né? Então, aí isso vai acontecer. Só que quando isso acontece, o que acontece? As coisas vão de maior pressão para a de menor pressão. O que acontece então? Quando você tem um traumatismo craniano, o seu sangue, devido a essa inflamação, vai ocorrer um aumento da pressão aqui no seu crânio, o que vai fazer com que o sangue tenha uma dificuldade para chegar, ou seja, a perfusão vai diminuir, correto? Essa perfusão diminuindo, vai chegar pouco oxigênio. Chegando pouco oxigênio, a gente vai ter o nosso fenômeno, ou seja, pouco oxigênio vai estar chegando, você vai ter uma baixa perfusão, a hipóxia vai ocorrer, você vai estar com baixa concentração de oxigênio sendo circulado ali no seu crânio, o que vai fazer com que o seu cérebro ative o mecanismo e desligue. Ou seja, por isso que muitos médicos, quando o paciente sofreu uma pancada e ele tira parte do crânio para abaixar a pressão e permitir que esse sangue chegue ao cérebro. Porque senão aí o paciente realmente acaba morrendo, né? Outro conceito extremamente importante que você tem que ter em mente: o nó diatrial. Porra, esse daqui é o quê? O que é um nó diatrial? É um conjunto de células responsáveis por mandar impulsos elétricos para fazer
batida do coração está localizada na na parte superior direita do coração. Esse é o nó atrial, é um conjunto de células que são responsáveis por fazer com que os impulsos, os batimentos cardíacos nossos aconteçam através de impulsos elétricos, né? Que vão fazer aí com que o nosso coração se contraia e relaxe. Ele está localizado mais ou menos aqui. Aqui você vai encontrar aí o nó atrial, que, por exemplo, quando o seu coração começa a bater de forma desordenada, vai fazer com que aí o coração comece a ficar louco, né? Ele endoide. E isso, para não causar uma grave lesão, até a morte, você tem que fazer com que esse nó atrial ele se reinicie. Então existem vários mecanismos que fazem com que esse conjunto de células, quando isso acontece, eles reiniciem, causando aí uma forma de voltar os batimentos de forma ordenada. Eu acho que aqui vocês pegaram bastante dos conceitos importantes aí do nosso sistema cardiovascular. Eu quero agradecer a todos pela atenção, espero que tenha sido uma boa aula para vocês, que vocês tenham compreendido como o nosso sistema cardiovascular funciona, correto? Então, aí eu peço para vocês que, se vocês gostaram, se inscrevam no canal, comentem assuntos que vocês querem ver aí, que a gente trabalha com física, matemática, química e biologia. Obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.